Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje vamos entender quais são os desafios para um SUS sustentável. Cesariana e morte materna. Escolher o parto cirúrgico pode não ser o caminho mais seguro para dar à luz. E para terminar, os prós e os contras de estarmos conectados 24 horas por dia. A partir de agora, a saúde está em foco. Em maio de 2013, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou um levantamento de quanto o governo deixa de arrecadar com isenções fiscais para a saúde privada. Recursos que poderiam ser aplicados no sistema público de saúde. Esse é um dos desafios da sustentabilidade do SUS. Os valores apresentados pelo IPEA representam a dedução do total de impostos pagos pelas famílias, empregadores, indústrias farmacêuticas e hospitais filantrópicos. O estudo foi realizado com dados da Receita Federal entre 2003 e 2011. Nesse período, o total do que o Estado deixou de receber mais do que dobrou. Em 2003, foram cerca de 7 bilhões de reais. Em 2011, esse valor subiu para quase 16 bilhões. Essa dedução mais recente representa 22,5% do gasto federal em saúde. Em tese, aquela pessoa que não tem esse benefício fiscal e está indo ao SUS, ela em termos per capita recebe menos do governo federal. É por isso que tem um problema de justiça distributiva. Quando olhamos para a utilização do SUS, a gente observa que a clientela da medicina privada cada vez mais está utilizando os serviços do SUS. Na verdade, sempre utilizou vacinação, urgência e emergência, hemodiálise, transplante, serviços de alto custo e de alta complexidade. Dentro dessa totalidade de impostos que não foram arrecadados pelo Estado, cresceu justamente o peso dos planos privados. Durante o período analisado, o percentual do que foi investido apenas no pagamento às operadoras de saúde ficou em uma média de 40% do total. Em 2011, isso representou uma dedução de aproximadamente 8 bilhões de reais. Quem sai, sobretudo, beneficiado são as operadoras. Porque elas estão recebendo subsídios e são altamente lucrativos. No período analisado, o faturamento das empresas de plano de saúde cresceu em 93%. Em 2011, o lucro das operadoras foi de aproximadamente 5 bilhões de reais. O estudo do IPEA concluiu que a renúncia fiscal em saúde, que atualmente não tem um limite determinado, induz ao crescimento do mercado de planos de saúde e prejudica o fortalecimento do SUS. Quando o governo federal abre mão de recolher impostos e isso favorece as famílias a gastar com plano de saúde, o governo, de certa maneira, está indiretamente favorecendo o patrocínio desse mercado. Se ele está favorecendo, ele tem que ter uma contrapartida em preço e qualidade. Cesariana e morte materna. A escolha de um parto cirúrgico nem sempre é o caminho mais seguro para o nascimento de um bebê. Mesmo assim, no Brasil, as cesarianas ultrapassam 90% dos partos. O Brasil é o país com as mais altas taxas de cesariana do mundo. A frequência dessa cirurgia aumentou de 40% para 53% de todos os partos realizados entre 2000 e 2010. Segundo dados preliminares da pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, na rede pública o índice de cesárea é de 43% e na rede privada esse índice é de 88%. Percentuais bem distantes da recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é de apenas 15%. Taxa que corresponderia ao número de mulheres que realmente teriam indicação clínica para a cirurgia. Mas uma coisa que é também impressionante, mas isso tem a ver com o que está acontecendo no Brasil, é que quando você trabalha com o grupo de mulheres de baixo risco, ou seja, aquelas que provavelmente em pequena escala demandariam uma cesárea, os resultados não são tão diferentes. Então, se para o conjunto das mulheres é de 53% a cesariana, nesse grupo
que não tem complicações, não é hipertensa, não é diabética, não tem nenhuma complicação, é uma mulher saudável, não teve problemas também durante a gestação, é de 45% a cesárea, ou seja, porque é o modus operandi de fazer parto. Parece que nós estamos caminhando para todo mundo ter parto aqui de forma cirúrgica. No Brasil, ainda não existe nenhum estudo que associe a cesariana com a mortalidade materna, mas em outros países já existem algumas pesquisas. Uma delas foi apresentada em um seminário realizado na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, e trouxe dados de um estudo francês sobre esta relação. A pesquisadora Marie-Hélène Bouvier descobriu que o risco de morte pós-parto cesariana é 3,6 vezes maior do que em um pós-parto normal e que a maior parte das mulheres que chegou a morrer sofreu analgesia geral. As causas diretas de morte foram, em primeiro lugar, as hemorragias, em segundo, as tromboembolias e, em terceiro, a hipertensão. Já as causas indiretas foram principalmente os problemas cardiovasculares e o AVC. Visto que a cesariana é um dos fatores que aumenta o risco de mortalidade materna, portanto, para lutar contra essa mortalidade, é preciso lutar também contra esse fator. No Brasil, a taxa de mortalidade materna é de 65 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Um índice 10 vezes maior do que a maioria dos países europeus e ainda bem distante do que a Organização Mundial da Saúde considera aceitável, de 20 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. As principais causas são hipertensão arterial, hemorragia e infecção. Se faz muito esforço e a gente também pensa se talvez essa forma da gente estar atendendo ao parto, que não é só fazendo excessivamente cesárea, mas é também intervindo muito sobre o parto vaginal, quando ele acontece, se essa forma não está colaborando para engrossar os nossos índices de mortalidade materna. As mulheres hoje no Brasil, todas já, praticamente todas, elas ganham seus filhos em hospitais, então o parto é hospitalar. Se o acesso está assegurado, essa taxa é muito alta. O fato chama a atenção do governo, que vem através da Rede Cegonha tentando promover algumas mudanças no modelo brasileiro de assistência obstétrica. Ao mesmo tempo, a sociedade, sobretudo algumas mulheres, começam a questionar a forma como o parto é conduzido no Brasil. Elas têm ido às ruas num levante a favor da humanização do parto e do nascimento e contra a violência obstétrica. Eu acho que as mulheres é que vão mesmo comandar essa virada desse modelo de atenção ao parto. E eu acho que ele vai acontecer. Eu acho que esse movimento das mulheres já é um sinal de que as coisas estão se movimentando e que as coisas estão começando a mudar. Celulares, smartphones, tablets, redes sociais e um mundo de informações que não param de se renovar 24 horas por dia. A cena é comum. Pessoas de todas as idades e classes sociais acessando a internet ou falando ao telefone enquanto transitam pelas ruas. Fomos a uma praça movimentada na zona sul do Rio para registrar essas imagens e em menos de 15 minutos ficou provado. Tá todo mundo conectado. O Luiz Fernando vai além. Já sai do metrô assistindo a um desenho animado pelo celular. É muito longe, 2 horas de casa aqui e com o desenho passa mais rapidinho. A Cláudia deu uma paradinha e aproveitou para adiantar uma ou outra pendência. A gente está ali de longe observando, trabalhando aqui com celular. Todo lugar é lugar de trabalhar agora com a tecnologia, com esses smartphones. Eu aproveito a oportunidade que eu tenho de tempo livre. Quer dizer, o tempo livre virou tempo de trabalho. Só que aproveitar cada momento para adiantar a agenda não significa ter mais tempo ou tranquilidade depois. O tempo diminui, então a gente fica muito atribulada, é trabalho e, enfim, estudo. Aí o tempo livre que a gente tem ali está na internet, no Facebook. Então não consegue parar? Não, eu não consigo. E há quem fique tão ligado no que vê pelo telefone que acaba se esquecendo que está na rua. Que o celular tira a atenção do motorista não é novidade, mas pedestres ocupados em responder mensagens, acessar as redes sociais enquanto andam pelas ruas, têm sido responsáveis pelo aumento do número de atropelamentos entre brasileiros. Aliás, que atire a primeira pedra quem nunca se distraiu com o celular pela rua, não é verdade? Quase aconteceu de eu ser atropelado umas 2 vezes, assim.
E aí, a partir disso que eu comecei a me policiar, falando, não, andando na rua, não. Nós estamos vendo realmente problemas, acidentes, não só do pedestre, mas às vezes de ciclistas, né, que estão ouvindo música e que não estão ouvindo, às vezes, a buzina, pessoas que não estão nem prestando atenção se o sinal está verde ou vermelho para poder atravessar. Segundo Evelyn, a linha entre o uso produtivo e a ansiedade de saber instantaneamente de tudo que acontece, ter respostas imediatas e superaproveitar o tempo, está gerando novos problemas. Pessoas que ficam absolutamente conectadas a tal ponto que já tem o que nós chamamos uma nomofobia. As pessoas, quando estão desconectadas, elas já não sabem o que fazer com as mãos, por exemplo. Ou ficam ouvindo o seu telefone celular o tempo todo, mesmo que ele não esteja tocando. Tem um viciozinho assim de estar com uma coisinha na mão? Sempre, toda hora. Não tem como. Nesse momento eu não tô e eu tô me sentindo desconfortável. Se esquecer o telefone em casa, como é que fica? Tem que voltar e pegar. Um estudo da Universidade de La Salle, nos Estados Unidos, realizado em vários países, indica que 4.300.000 brasileiros podem ser considerados viciados na conectividade, um nível de dependência que já pode ser notado nos consultórios médicos. Todos os consultórios estão vendo isso, não só os consultórios de psiquiatria e consultórios de psicologia, mas consultórios de clínica médica, problemas, os oftalmologistas, consultórios de oftalmologia, problemas de audição, né? E fisioterapeuta, então... Eu já pensei em procurar, eu já perdi o emprego, já perdi minha primeira esposa por causa de jogo, eu sou viciado em jogo. Mas já pensei, mas nunca corri atrás, não. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá!